Obrigado aí por vocês estarem aqui, para a gente poder esclarecer os fatos, esclarecer algumas situações e algumas reportagens que foram feitas que não procedem com o fato, mas isso aí eu acho que com o tempo, as próprias histórias e as verdades vêm aparecendo. Anteontem, eu fui no shopping, no Barra Shopping, fui ao Barra Shopping, comprar um presente para minha filha. Minha filha fazia 15 anos no dia seguinte. E ela estava comigo. A minha filha não mora comigo, mora com a mãe. E ela chegou no shopping com a mãe e eu cheguei um pouco depois. Parei para tomar um café, para que pudesse a encontrar. Ela me encontrou, falei com ela. Imagina, ela com 14 anos, ia fazer 15 no outro dia, com duas amigas, vai numa loja, vai numa outra. E eu fui para uma determinada loja para comprar um presente para ela. Quando eu estava dentro da loja, isso é importante que esses fatos que eu vou contar agora, eles não têm, teoricamente, ou têm pouco, com a relação do fato seguinte, aonde se aconteceu os problemas. Quando eu estava dentro da loja, conversando com a vendedora no fundo da loja, uma loja que não é muito grande, estava dentro da loja, no fundo da loja, 2 ou 3 pessoas e algumas pessoas no fundo começaram a questionar, começaram a fazer cobranças, começaram a fazer vários eventos. Nesse momento, que durou ali alguns minutos, eu não abri a minha boca, não falei absolutamente nada. Todas as cobranças, tudo que foram feitas, algumas ameaças, eu não abri a minha boca. Por quê? Estava ali, tinha um casal ali com recém-nascido. Tudo que eu estou falando aqui vai estar nas imagens. Então não adianta que eu, uma pessoa pública, tenho que enfrentar ou estar com a imprensa todos os dias e depois esses fatos não serem corretos ou não estarem dentro do que eu estou passando aqui. Então, eu estou muito tranquilo, não estou à vontade com a situação, mas eu estou à vontade aqui de estar externando isso. Volto, eu dentro da loja e 2, 3 pessoas, não me recordo, e mais gente atrás, filmando e fazendo, e eles fizeram de tudo. Eu não abri a minha boca. Eles foram embora. Continuei lá. Falei, vamos embora, segue aí. Uma pessoa que estava do meu lado, de outro time, falou, Braz, é isso mesmo que vocês passam? Eu falei, é isso mesmo. A esposa dele estava até um pouco nervosa, mas conversando com a vendedora, eu cheguei, a minha filha chega, junto com 2 amigas. Eu ainda comentei com a pessoa que estava do lado, graças a Deus elas não estavam aqui. A minha filha me dá um beijo, a minha filha me abraça, eu brinco com ela, ela vê o pingente, o que ela quer, eu dentro da loja. Posterior a isso, quando ela decidiu o que queria, ela sai da loja, ela fala, pai, vou ver o negócio aqui na vitrine. Mas 3 meninas de 14 anos, não para. Saem, vão ali na loja, ficam em frente à loja, mas um pouquinho à direita. Quando faz isso aqui, chega o rapaz, o cara que teve o problema. Ele chega e começa as ameaças. Dessa vez aí, de maneira diferente.
de maneira diferente em relação até que minha filha já estava ali. Tanto que nas gravações que tem, que esses 2, 3 fizeram, não aparece em nenhum momento eu falando da minha filha, em nenhum momento eu discutindo com eles. Só eles falavam para esse rapaz, que minha filha estava ao lado ali, que também vão aparecer nas filmagens. Até tem uma fotografia que eu passei para ele ali, que alguns irresponsáveis estão falando que eu não tinha ninguém comigo, absolutamente ninguém. Outros irresponsáveis de grandes canais falando que eu estava com segurança. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Sistematicamente falando que eu estava com segurança, mas eu vou voltar ao que interessa para mim. E aí... Gente, quem está com o telefone aí, desliga, por favor. Todo mundo com o telefone no silencioso, por favor. E aí, minha filha está ao lado ali, e eu falo pro cara, fala, já vieram aqui, cara. Minha filha está do lado aqui, cara. Tu está me ameaçando, minha filha está do lado aqui. E ele falando. Falou, rapaz, minha filha está aqui. Nisso, é uma loja muito estreita, em que eu perco o raio de visão dela. Já tinha perdido, que ela estava do lado ali. Só que no fundo da loja, teoricamente, elas estavam mais perto dele, que estavam lá na frente, do que eu. E aquilo já me incomodando ali, até que eu tenho uma filha que poderia, filha de 14 anos, vendo o pai sendo xingado, vendo o pai sendo ameaçado de morte, poderia falar alguma coisa, isso aí que começou a me tirar do sério. Eu fui falando com ele, indo na direção dele, falei sistematicamente, várias vezes, que a minha filha estava ali, diferente dos outros episódios. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar essa frase aqui. A última frase foi: foda-se a sua filha. O final, vocês viram. Eu tenho problema lá, os fatos vão aparecer. Os fatos foram postados rápidos, né? Bem rápidos. Parece que fizeram a conta 40 segundos. Mas tudo bem, isso a gente vai para uma outra... Eu preciso abordar o tema, que o tema é importante. E aí, eu saio procurando, vocês veem que eu saio passando a mão no nariz e saio procurando a minha filha. Eu estou procurando. Qual foi meu cálculo ali rápido? Eu não vou para o estacionamento porque meu carro não estava perto, porque eu não ando de segurança. Eu não tenho segurança. O Flamengo nunca me deu segurança, me dá segurança em estádio. Então, pelo fato de eu não ter segurança, pelo fato de eu não estar com segurança, eu voltei para a loja, por razões óbvias. Eu entro para dentro da loja, a loja é fechada, e aí eu começo, com calma no telefone. Antes de eu subir para o mezanino da loja, já estava viralizado. E aí eu fiz um comentário para o cara que estava dentro da loja. Falei, olha, se a gente tivesse, eu juro que fiz esse comentário muito, muito frio. Falei, se a gente tivesse entrado na porrada, se minha filha tivesse tido algum problema e você tivesse algum problema, eles já estavam rindo, já estavam longe. Mas como deu um problema, como o final não foi muito bom, como o rapaz achava que ia ser, eu fiquei preocupado, eu falei, eu não vou sair porque eles vão começar a ter gente, se tumultuar, vão chamar mais gente. Porque vão chamar mais gente porque eles já estavam chamando na internet. Aqui vocês são jornalistas, vocês têm mais do que eu. Eu estou sendo perseguido há tempos aí. Enfim. Então, eu chego, fico dentro da loja, daqui a pouco chegam 2 policiais, militares, e falam, Braz, aí, como é que estão as coisas? Eu falei, cara, eu só vou sair daqui, porque
Aí ele falou assim, olha, você vai ter que ir para a delegacia. Eu falei, pô, não, vou ter que ter um evento que, pô, tá tudo, tá explodido na internet, a gente foi acionado. Eu falei, não tem problema nenhum. Aí ele perguntou, você quer ir para o hospital? Eu falei, não vou para o hospital, eu tenho um corte aqui, porque falaram que quebraram o meu nariz, que estava exposto, que não sei o quê. Enfim, aí eu falei assim, não, eu estou com um corte aqui, não tem nada. Agora, eu vou depois, no corpo de delito, é outra situação, por causa da briga, a gente vai fazer outra situação, mas eu não vou. Eu fui para a delegacia, como o policiamento determinou, como o policiamento pediu, saí, fui para a delegacia, e ali na delegacia eu prestei os esclarecimentos, deixei claro na delegacia as ameaças de morte, claro as ameaças junto à minha filha. Fui ao ML e fui para casa para tocar a vida de novo. Assim, eu queria deixar claro que quando eu aceitei o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, até por ser criado dentro da Gávea e criado dentro desse ambiente, eu tinha noção clara do que é ser vice-presidente de futebol. Noção clara. Eu sei da pressão, eu sei dos questionamentos, eu sei das situações políticas, eu sei que os resultados às vezes não vêm, os resultados esportivos não vêm, e a gente tem que conviver com isso. E assim, os jornalistas que passaram aí durante esses 5 anos aí, eles podem falar tudo de mim, mas eu acho que eles são testemunhas fortes de que eu jamais tive um problema com um torcedor. Eu jamais fiz uma banana para um torcedor. Eu jamais questionei alguma coisa. Eu convivo bem com essa pressão. Às vezes a pressão é um pouquinho acima do tom, mas enfim, então assim, não é que eu estou acostumado com isso. Quando eu falo que eu estou acostumado, não é que eu quero o enfrentamento, não, gente. É longe disso, não estou falando isso. Eu estou acostumado ao questionamento, às críticas. Tem críticas positivas que às vezes você tira dentro do contexto. Então, assim, para deixar claro que o evento que teve no shopping nada tem a ver com pressão, nada tem a ver com questionamento esportivo, nada tem a ver com eu contratar mal ou bem e achar que ninguém pode me cobrar, ter essa soberba. Eu não tenho isso. Agora vocês têm que acreditar em mim. Eu fui ameaçado e ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos. E eu sou preparado para estar no cargo. Sou preparado muito para estar no cargo. Para essas pressões todas. Agora, para isso, eu não me preparei. E talvez eu tenha tido uma situação diferente. Uma atitude diferente. Para isso, para ser ameaçado do lado da minha filha, e ela sendo ameaçada também, verbalmente, in loco, é diferente também. Não estou diminuindo, eu não estou diminuindo a gravidade. Uma coisa é você ser ameaçado na internet. Outra coisa é um maluco transtornado, com cara de maluco olhando para você e falando que vai te matar e que, se os resultados de domingo não vierem, serão diferentes. A cobrança será diferente. Assim, várias. Então, assim, eu peço desculpa pelo evento, não para a pessoa, peço desculpa pelo transtorno que eu causei.
tenho pares da diretoria, torcida do Flamengo, todos. Sim, eu não precisava ter passado por isso. Então, eu peço desculpa por não ter me preparado para ser ameaçado de morte do lado da minha filha. Só isso. Só isso. Do resto eu posso ser questionado, que eu tenho 2, 3 jornalistas aqui que me batem bem. Na rádio, então, muito. E tenho relações antigas, eu não confundo as coisas. Isso é sistêmico. Agora, eu não posso ter uma situação sistêmica de ameaça do lado da minha filha. Em relação ao episódio em si, eu queria só me pegar especificamente a um ponto que acho que ficou muito claro quando você discorreu a história toda, mas que eu acho que é importante colocar a condicionante oposta. Se o Leandro Campos, que é o torcedor, que inclusive amanhã vai dar uma entrevista coletiva, não tivesse proferido palavrão contra a sua filha, você reitera que você não teria feito o ato de violência que fez? Não, eu não fiz o ato de... A reação que você teve em função do que você ouvia? Claro que não. Como, há 10 minutos atrás, teve o mesmo fato, a minha filha não estava, eu em nenhum momento falei para parar de falar porque a minha filha estava, porque ela não estava lá. Então, assim, respondendo, essa tua pergunta vai ser, eu acho que a melhor que tem. Que eu ia falar isso e eu esqueci. Quando a minha filha não estava, quando não teve ameaça de morte para mim, nem para ninguém que estava presente, eu simplesmente fiquei quieto. Exatamente como você falou. Num segundo momento, em outro momento, eu alertei várias vezes que minha filha estava ali. Várias vezes. Eu não sou louco de falar isso aqui. Louco não, burro. E depois não aparecerem as imagens dela comigo dentro da loja, me abraçando, me beijando e depois saindo ao lado. Braz, boa tarde, Raíza Simplício da Gol Brasil. Eu queria só tirar uma dúvida com você, porque é o seguinte, o Leandro, Gonçalves, o torcedor, ele diz que o único palavrão que ele proferiu para você foi otário. E ele disse que tem até, inclusive, testemunhas, enfim. Você comentou que antes dele, outros torcedores chegaram ali, protestaram e etc. E eu não falei absolutamente nada. Então, de fato, você comentou sobre ameaças de morte, etc. Ele que te ameaçou? E se o shopping, se você sabe se o shopping já disponibilizou as gravações? Isso está tudo entregue. Assim, isso aí eu não tenho acesso. Isso está entregue à polícia. A polícia que vai determinar daqui para frente. Ele me ameaçou de morte. Falou que se o resultado não viesse, a cobrança ia ser muito diferente e falou no final o que eu disse aqui há pouco tempo aí. Arthur Queiroz, da Globo News, Marcos. O torcedor fez no relato dele sobre a situação toda, e inclusive isso pôde ser confirmado em relação ao que ele sofreu com o laudo do IML, de que ele sofreu uma mordida na região da pelve próximo da virilha, e ele atribui isso ao senhor no meio daquela confusão toda, de que o senhor teria dado essa mordida nele no momento dessa confusão. Isso aconteceu? O senhor tem qualquer lembrança sobre isso? Olha, depois que eu falei a última frase que ele falou, eu me lembro de pouca coisa.